Eu estou aqui com a Patrícia Pickler, ela que vai nos revelar hoje, vai tirar da caixinha dela, escondido ali, o que ela tem feito para vender mais de 30 planos mensais. Lembrando que a Patrícia é uma representante nossa. Em dezembro ela ganhou aquele Pix, né? A gente fez ali a premiação para quem mais vendesse. Ela levou esse prêmio. Janeirão ela ficou entre as primeiras colocadas ali, estava ali acirrado com os demais representantes, e ela vai contar um pouco para nós a respeito disso. Qual é o segredo dela, o que ela tem feito para alcançar essas vendas. Patrícia, muito obrigada primeiramente por você aceitar. Hoje é um feriado, então a gente sabe que às vezes você poderia estar aí passeando com a família, mas você deixou aí um tempinho para nós, então nós da Nova 5G queremos te agradecer. E indo direto ao assunto, Patrícia, eu quero fazer algumas perguntas para você que provavelmente vai ajudar o nosso representante. A primeira pergunta que eu tenho para falar para você é: você teve alguma dificuldade quando começou a vender os planos? A minha maior dificuldade foi em moldar as minhas vendedoras, né, porque eu já tenho um pouco de experiência ali nas vendas, então a minha dificuldade ali, não digo dificuldade, né, porque algumas vendedoras ainda não tinha muito perfil de vendas, então eu tive que passar o que eu aprendi para elas também passarem, né, para os clientes. Então, na minha atuação de trabalho atualmente, como essa venda de chips da Nova 5G é uma renda extra para mim, como eu não tenho todo o tempo para ficar focada totalmente em cima da Nova 5G, né, eu coloquei vendedoras para vender esses chips para mim. Então eu tive que ensinar o que eu aprendi para elas, né, que é dar o atendimento de qualidade para o cliente, que eu acho que é o primeiro passo para que a gente consiga cativar aquele cliente e, através desse cliente, conseguir mais clientes através do Indique Ganhe, né? Que eu acho que é o de boca em boca que a gente consegue dobrar ali as nossas vendas. Ai, que bacana. Então, a princípio, você começou vendendo já ou você já contratou essas consultoras, essas vendedoras? Eu também vendo, né, então eu não deixo de vender, vendo para os meus familiares, amigos, vizinhos, para o pessoal desconhecido em ponto de ônibus, em qualquer lugar, eu estou falando da Nova 5G também, né, então eu também vendo, como eu não tenho todo o tempo para focar totalmente em cima das vendas, então eu coloquei as vendedoras, né, para poder alcançar um número maior de clientes. Então o meu objetivo era, pelo menos umas 10 vendedoras, e eu estou com uma equipe de 4 por enquanto, porque eu analiso bem, né, as vendedoras, se são de confiança, pessoas que têm realmente vontade de entrar nessa área, né, porque eu acho que para atuar na área das vendas, a pessoa precisa gostar disso para que possa evoluir ali, né, nessa questão de vendas mesmo. A pessoa tem que gostar, porque senão, no primeiro probleminha que ocorrer com o cliente, ela já venha desistir. Então, tem que ser pessoas, eu acho que focadas, que têm interesse, né, em aprender ali e querer ganhar uma renda extra também. Isso é muito bom, Patrícia, que você comentou agora, porque às vezes o representante ele não consegue ficar full time. Nós fizemos uma outra entrevista recentemente com o Paulo. Ele também não tem como ficar a todo momento disponível só para vender os planos. Sim, Mas assim como você, então a gente já está entendendo que a estratégia de sucesso também é, quando eu não tenho tempo, contratar outras pessoas. E algo fundamental que você falou agora, muito interessante, até o representante que está nos vendo, a nota que vai cair na prova é você treinar essas pessoas, porque ninguém sabe tudo. Então, às sim. vezes, vem ali um vendedor, né, Patrícia, e ele não tem todos os conhecimentos necessários, mas ele tem força de vontade. Então, o representante que tem o conhecimento do produto, porque tem que saber do que você está vendendo, saber quem é a nova 5G, assim, a priori, a lição de casa. Então, você tem que saber o que você está vendendo para você conseguir passar isso para os seus consultores e para os seus vendedores, de uma forma que eles consigam pegar isso e transmitir também para o cliente. Muito bom isso.
Para Sim, esse representante que hoje não tem muito tempo, eu acredito que esse é o caminho. sim, isso mesmo. Patrícia, outra pergunta que eu tenho para você. Tá. Qual tem sido a sua estratégia para vender? Além das vendedoras que você pontuou agora conosco, então o que você tem feito para vender? Você faz nas redes sociais, você faz o PAP que eles falam, que é indo em casa. Como que você tem feito? Qual tem sido a sua estratégia para vender? Então, por enquanto, isso é um início para mim, né, por isso que eu estava em busca lá daquele prêmio de 10.000 para eu poder investir cada vez mais, né, em questão de PDV, colocar pessoas de porta em porta também, que é algo que eu já tenho experiência, então eu passaria essa experiência para as vendedoras poderem, né, ter um alcance melhor desses clientes. Então, no meu início agora, por enquanto, o que eu estou trabalhando mais é as divulgações, né, redes sociais, WhatsApp com as minhas vendedoras, e também a questão do grupo, porque eu acho muito importante que tenha alguém ali acompanhando também, né, as vendas, o desempenho delas ali, motivando, mandando a mensagem de bom dia, colocando o ranking também para as vendedoras, né, conforme elas vendem, vai atualizando o ranking e também, assim como o Marcos e você disponibilizam uma premiação para os representantes, né, eu também disponibilizo premiações mensais para melhor vendedora também. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente acolher a experiência que vocês passam de querer motivar os representantes, mas nós não querer só estar ali querendo ganhar e receber, mas a gente aprender também para passar para as demais, no meu caso, né, para as minhas vendedoras, que elas vendendo, elas também vão ter chances de ganhar algo a mais, né, além de ganhar a comissão das vendas, ganhar também o mérito ali de melhor vendedora e dá para fazer várias técnicas ali, né, com elas. Ou a melhor vendedora do mês, ou o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, acho que isso daí motiva elas a correrem mais atrás dos clientes e entregarem uma quantidade positiva ali de vendas. Então, o PDV você também vai querer, de forma estratégica, posteriormente estar colocando. Isso, Muito isso eu bom. já estou planejando em questão de PDV, né, eu já estava até vendo o orçamento para poder fazer o PDV, colocar em algum ponto onde tenha bastante movimento, uma das vendedoras, e também o PAP em questão de panfletos também, que mais para frente, né, assim que melhorar a situação, começar a entrar uma renda extra, eu já consigo preparar tudo. Por enquanto, eu ainda estou no primeiro passo, mas é só um início, né, para depois avançar além. O interessante é a gente enfatizar, Patrícia, que a Nova 5G é uma empresa que surgiu há pouco tempo. Outubro, a gente fez um lançamento ali com os representantes. Novembro, os chips, né? Novembro para dezembro foi fornecido aos representantes. Então, a gente está falando aí de 2 meses. Sim, E, assim, para 2 meses, para quem está seguindo aquilo que a gente tem passado, que é indicar para o seu parente, para o seu familiar, para o seu amigo, ele já está tendo resultado. E sim, como a gente passa para os representantes que quem segue isso pede indicação do Indique Ganhe, que é um prazo médio é que em 10 meses ele já esteja faturando a partir de 10 mil reais. Lógico que nós fazemos as premiações, teve a premiação de dezembro do Pix, teve de janeiro também, de 10 mil reais para o representante que mais fizesse ativação, isso para motivá-lo, mas também tem a questão que nós queremos que ele fature isso todos os meses, a partir disso, na sim. verdade. Outra situação que é bem interessante a gente compartilhar com esse representante que está nos assistindo, Patrícia, que este mês nós estamos usando, né? A gente está tendo a comissão em dobro. O que é essa comissão em dobro? A cada plano vendido, o representante vai faturar em dobro. Então, vamos supor, ele vendeu um plano, ele não vai faturar somente como um plano, ele vai faturar como se fosse 2 planos. Isso é interessante porque quem não tem vendedores ou quem tem e quer colocar aí os seus vendedores para vender mais, pode passar para eles essa premiação. Então, já é um gatilho aí para incentivar os vendedores. Olha, esse mês você vai vender um, mas você vai faturar dois. E isso Sim, já é um combustível para o representante. Então, é bom a gente usar essa ferramenta do fatura em dobro deste mês para a gente alavancar as vendas
e para que a gente consiga alcançar esses R$ 10.000 mensalmente o quanto antes. Patrícia, outra pergunta que eu tenho para você. Eu sei que você tem Sim, muita coisa para compartilhar com a gente. sim. E o que você fala para suas vendedoras, porque você falou bem assim, e eu procuro passar para as minhas vendedoras as estratégias, o que eu aprendi. Agora você vai abrir para a gente também o que você fala para suas vendedoras para que elas possam estar motivadas e para que elas possam vender. Então, como eu passei, né, a questão do atendimento de qualidade ao cliente, eu passo para elas, porque já teve casos de dar alguns probleminhas, algumas falhas, que isso é normal em qualquer internet, né. Haver Sim, um probleminha ali que a gente já possa estar resolvendo. Então, não estou falando só da internet, mas de qualquer produto que as pessoas vendem, pode vir com um defeito, com uma falhinha, que isso daí é normal de estar, né, a gente poder correr para resolver. Então já aconteceu situação de uma vendedora chegar para mim, né, e falar que um cliente passou que estava dando umas falhinhas na internet, e eu falei para ela que ela tem que defender o que ela está vendendo. Ela não pode, né, ir conforme o cliente está falando, porque erros técnicos, essas coisas acontecem. Então, o que que eu passei? Você vai dar o melhor atendimento de qualidade ali para o seu cliente, vai explicar para ele, né, que a gente procurar entender o problema para a gente poder resolver. A gente sabendo qual é o problema, a gente vai entrar em contato com o suporte, né, e o suporte, como sempre, dando atendimento de imediato ali para a gente, porque até hoje eu não tive o que reclamar, né? Eles estão sempre ali 24 horas para dar o suporte, para poder verificar o que que houve com a internet desse cliente e a gente poder estar resolvendo juntos. Porque eu passei para elas que o nosso cliente, ele é como se fosse uma semente, né. A gente vai plantar esse cliente, né, vai vender o plano para ele, e a gente tem que cuidar dele, vai ter que regar para poder florescer. Então, conforme a gente for cuidando dessa semente, vai tirando os galhos, né, que estão feridos ali, os galhos que estão secos, que é os probleminhas que vai acontecendo no decorrer, né, dessa caminhada, dessa jornada do cliente conosco, a gente tem que ir cuidando desse cliente, podando o que está errado ali, tirando os galhos secos, né, e aguando sempre também para o cliente poder estar frutificando, que eu digo o indique e ganhe. Quanto mais a sim. gente cuidar daquele cliente, mesmo que dê um probleminha ali, e a gente dê o suporte de qualidade e resolva o problema desse cliente, esse cliente ele vai sim permanecer com a gente e também vai querer indicar, porque ele viu que a gente deu o suporte imediato ali e conseguimos resolver o problema dele, porque ele pode até entrar numa outra, né, internet, mas ele não sabe se ele vai ter esse suporte de qualidade. Quando der o problema, se ele vai ter esse mesmo atendimento. Então, dando atendimento, resolvendo o problema do cliente, com certeza, quando ele tiver alguém para indicar, até porque assim que nós finalizamos, eu peço para as meninas, finalizou o cadastro, perguntou para o cliente se deu tudo certo, se já está ativo, está conseguindo ali, né, eh, utilizar, né, a internet da maneira correta ali, tudo certinho, e depois de dar todo o atendimento de qualidade para o cliente, falar que nós temos também o Indique e Ganhe, e se ele tem algum familiar, algum vizinho, algum amigo, para estar indicando para a gente também, né. Então finalizou o cadastro, deu todo o atendimento, o primeiro ponto já é pedir a indicação, e não deixar para depois que o cliente utilizar, mas dando o primeiro atendimento ali de qualidade, o cliente já conseguiu ativar o chip, já está utilizando, já pedir essa indicação. Então eu falo que esse cliente é uma semente, conforme a gente cuidar, regar, podar, ele vai crescer, né, e vai dar grandes frutos, e esses frutos são os clientes que ele vão indicar cada vez mais e vai crescer cada vez mais essa árvore se for bem cuidada, né. Agora se der o primeiro problema e já desistir, deixar o cliente de lado, né, começar a reclamar, murmurar, essa árvore que cresceu, secou, ela vai murchar, vai secar e vai morrer. Então o cliente vai querer desistir, né, e não vai indicar ninguém. Então ali é um cliente que está perdendo. Conforme a gente cuida do nosso cliente, o nosso cliente também vai ajudar a gente a crescer cada vez mais com as indicações. Que dica preciosa, viu, Patrícia? Dica de ouro, porque assim, nós sabemos que problemas vai ter em Sim, qualquer segmento. Pode ser o segmento de alimento, de telecomunicação, até no relacionamento, no sim, casamento.
Tem, na empresa tem, Sim, mas é como eu reajo a essas sim. situações que define como vai ser. Então, você Uhum. comentou que às vezes acontece de ter um problema técnico, de ter um problema ali na hora da ativação. É natural, não que isso venha acontecer sempre, mas pode acontecer. Isso, Mas o não é que, que com frequência que acontece, mas eu digo que se acontece com algum representante, né, ou se tem um vendedor, passar essa maneira de visão, porque em qualquer lugar pode surgir algum problema, até porque a gente está lidando com a tecnologia, né? Se dependesse da gente ir lá fazer todo o trabalho para o cliente, mas não é tecnologia, então a gente tem que saber procurar, né, quem conheça, que é o suporte, para verificar e poder nos ajudar e a gente ajudar o cliente. E também é muito bacana a gente enfatizar que às vezes tem uma pessoa que ela não está tão integrada com a tecnologia e a usabilidade disso também, como Sim. utilizar. Então é Uhum. importante que o consultor faça essa ponte. Às vezes a pessoa coloca o chip ali, mas ela não sabe nem fazer a configuração, ela não sabe entrar ali no aplicativo. Então, isso que você falou é muito bacana também, porque o consultor é a ponte, vai pegar na mão do cliente, vai falar assim: olha, estou aqui para te ajudar. E vamos falar a verdade, Patrícia, quando o cliente ele se sente assim acolhido e não como as operadoras tradicionais, que é algo robótico, então com certeza quando esse representante for pedir a indicação, ele Uhum. vai indicar porque assim como ele está sendo bem atendido, ele quer que os amigos, os parentes também sejam bem atendidos. Isso foi Sim, muito legal a gente comentar com os nossos representantes. sim. E por fim, assim, não menos precioso do que a gente já falou aqui, o que elas falam para os clientes. Porque você deve fazer essa medição. A gente diz assim, que às vezes você não está 100% ali do lado delas, porque você tem outra profissão hoje atualmente, então você não tem como estar ali full time. Mas quando você pode, o que você percebe que quando o cliente diz assim, ah, tá muito caro, ou o valor tá maior que a operadora hoje que eu tenho, ou não estou muito seguro, será que é isso mesmo? Não estou conseguindo conectar aqui, vou desistir, não quero mais. Ó, já tive problema, porque são coisas que a gente ouve, é a Sim. realidade. A gente não está aqui para passar nenhum tipo de cera, e sim ser diretos com o representante. O que elas falam para esses clientes que conseguem reverter e aquilo que era para ser algo ruim acaba se tornando algo bom e ainda ela consegue indicação? Então, aconteceu uma situação com uma das clientes das vendedoras, né, que quando, a gente cadastra o chip, quando é portabilidade, chega o SMS, né. Então é tudo Uhum. novo, tanto para mim quanto para elas, porque o que eu aprendo eu passo para elas, né. Tem coisas que elas também estão conversando com o pessoal do suporte ali para poder tirar algumas dúvidas, né, a respeito de algumas questões. Então aconteceu de uma cliente fazer essa portabilidade e ela tirou o chip antigo dela antes de receber a mensagem, que era algo que a gente não tinha ciência ainda muito bem, né. E é necessário que o chip antigo esteja para a cliente receber essa mensagem, mas essa cliente tirou o chip já, né, e já cadastrou da 5G e não conseguiu receber a mensagem para receber ali o SMS Pode. da portabilidade. Então a gente procurou, né, a vendedora entrou em contato comigo, a gente procurou o suporte para verificar, né, o que estava ocorrendo e caiu que foi por conta dessa questão, por conta que a cliente tirou o chip, o que não podia, porque ela tinha que esperar chegar o SMS que aceitava a portabilidade, né, e a gente orientou a cliente: "Coloca o chip aí de volta para receber o SMS e depois sim que concordar, trocar o chip", né. Aí a cliente no início ela já estava preocupada, porque não recebia o SMS, e eu orientei a vendedora a tranquilizar essa cliente, né, falar que ela podia ficar tranquila, que nós iríamos verificar, né, o motivo de não ter chegado o SMS, sendo que foi o erro da cliente, não nosso, que ela tirou o chip antes de receber o SMS, a gente verificou que era por conta que ela já tinha tirado o chip. Então a gente acalmou ela, tranquilizou, pedimos para ela ficar tranquila que a gente já ia resolver essa questão, né, e pedimos para ela colocar o chip novamente, então foi
mandado o SMS lá para ela novamente, ela digitou sim, que aceitava sim a troca, né, da portabilidade, e depois ocorreu tudo bem. A cliente agradeceu, pediu desculpa até, né, porque foi um erro dela e não nosso, mas eu acho que vai tudo de conversar. Então, se tiver comunicação, né, eu acho que a gente consegue resolver e se entender bem ali na conversa. Agora, se no primeiro não, né, que a cliente deu, já estava querendo desistir, a gente também desistisse dessa cliente, a gente não teria conseguido resolver o problema dela conseguir, né, ativar o chip, funcionar a internet, tudo certinho, inclusive depois em seguida também tá indicando novos clientes para a gente poder, né, tá crescendo a cada vez mais a nossa clientela. Então eu acho que é tudo um diálogo, uma conversa para tentar entender o problema da cliente para depois a gente tentar resolver. Então, algo que era ruim se tornou um case, um caso de sucesso. Sim, E eu tenho certeza que essa cliente vai indicar ou já até indicou sim. pelo Indique e Ganhe. Patrícia, então, para finalizar, eu gostaria de pedir para você deixar uma dica para esse representante que está começando agora conosco, que está tendo dificuldades quanto à venda, porque não tem um tempo ou porque não está conseguindo falar a respeito desses planos porque não entendeu muito bem. Qual que é a dica que você dá para esse representante hoje que não está conseguindo efetuar as vendas dele? Então, a dica que eu dou é que eles não venham desistir, né, que no início, até a gente criar o alicerce ali, é um pouco sofrido mesmo, mas depois que a gente cria o alicerce, já tem todas as informações que a gente precisa, né, para poder passar para o cliente, para dar aquele melhor atendimento de qualidade para aquele cliente e também moldar aquela vendedora da forma que você quer que ela reaja com os seus clientes, depois tudo começa a fluir. Elas vão pegando as informações, já vão sabendo como responder aquele cliente, alguma dúvida que ele tenha. Então, pode acontecer que tenha representantes também que talvez tenha a vida corrida, assim que nem a minha. Eu também tenho meu trabalho lá, né? Não deixo de vender, na empresa eu estou lá vendendo também a todo momento o plano para o pessoal, mas fora de expediente, né? Horário de almoço e de café, mas a gente está lá a todo momento também. Mas em questão ali, se você também tem a vida corrida, tem o seu trabalho, e isso é como uma renda extra para você, eu acho que precisa procurar, né, pessoas de responsabilidade, que tenham interesse nessa área da venda, mas tem que ter um contato ali diário com esses vendedores também, porque são responsabilidade sua, né? Porém, você não vai ficar tão sobrecarregado com tudo para si. Vai ter as vendedoras que vão estar dando suporte para o cliente, né? Que nem eu passei ali, que o suporte tem 24 horas, como a gente sabe, então, para poder nos passar alguma informação, tirar alguma dúvida que a gente tem ali no momento. Então, é um início. Então, com certeza tem algumas dúvidas, acontecem algumas situações que a gente precisa tirar ali na hora, mas com o tempo a gente vai estar craque ali em todas essas informações e vai fluir naturalmente. Então, dessas vendedoras, né, conseguir essas vendedoras de responsabilidade, vendedoras que tenham interesse também na área de vendas e ter ali um contato com elas. Eu tenho grupo com as minhas vendedoras, onde eu estou todo momento movimentando ali, fazendo ranking, parabenizando, né, aquela que vende. Cada venda que entra é uma parabenização, a gente faz uma bagunça ali naquele grupo, todas as consultoras parabenizam também as vendedoras, né? Então, elas também se alegram pela venda da outra e não fica na... Claro que às vezes tem que ter mesmo aquela competição para que as outras Sim. corram também e consigam a venda delas, né? Mas eu acho interessante ter o grupo, porque ali a gente vai movimentando, vai passando dicas também que a Cris e o Marcos sempre passam no grupo ali. Eu pego e passo no grupo para elas também, informações de alguma dúvida que a gente tem de cadastrar o chip do cliente. Quando há alguma informação assim que elas ainda não saibam, eu vou e coloco no grupo para elas também estar acompanhando e estar vendo todas as informações, as dicas que são passadas.
Então, tudo que eu recebo, né, é claro que eu vejo se eu posso estar passando para elas ou não, de informação, vídeo e estratégias de vendas, eu vou passando no grupo, e é assim que a gente vai movimentando ali e criando a nossa sinergia, né, para que todas não desanimem, né, porque a gente sabe que trabalhar na área das vendas, a gente tem que lidar com o público, então tem que saber conversar com o ser humano, tem que saber entender o lado do ser humano também, para que a gente consiga resolver da melhor maneira ali o probleminha ou a dúvida do cliente, para que esse cliente possa estar indicando a gente futuramente também. Representante, então se você está vendo esse vídeo neste momento e tem agregado valor para você de forma profissional, pessoal também, porque essas dicas que nós estamos dando para vocês é para a vida. Então, clica embaixo aí no sininho, nos segue para você sempre estar recebendo dicas como essa de ouro, valiosa, e para que você fique atualizado com tudo que é de novo da nova 5G. Patrícia, novamente eu te agradeço por colaborar, por nos desvendar o seu segredo, por Eu que agradeço. compartilhar com esse representante. E na próxima semana nós teremos um outro case de sucesso, assim como a Patrícia, compartilhando com você, representante, como você vender todos os meses os seus planos e alcançar a sua meta, que é faturar a partir de R$ 10.000 mensalmente. Até mais. Muito Até, obrigada. obrigada, Cris. Tchau, tchau. Tchau.